Queridos irmãos e irmãs, aqui no nosso santuário, você que nos acompanha aí da sua casa, e você que vai ouvir esta pregação, este aprofundamento bíblico, depois que ele já foi feito. Nós estamos celebrando o primeiro domingo da Quaresma. Quaresma, que é um retiro espiritual. É assim que nós devemos entrar para a Quaresma. E todo retiro, ele é batalha. Todo retiro, ele é luta, e a verdadeira luta, ela não acontece como com Jesus. Para nós, a luta é numa outra dimensão. Se a tentação de Jesus, ela veio de fora para dentro, porque o demônio não estava ali no seu íntimo, então a tentação de Jesus era uma tentação externa. As nossas maiores tentações, elas são internas. Então a nossa luta é contra nós mesmos, e nós nos vencemos para que Deus possa fazer em nós a sua obra. Então é isso que nós estamos celebrando nesses 40 dias, que é da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa, às 15 horas, esta é a Quaresma. Se você contar no seu calendário, darão 45 dias. Por que 45? Quaresma não são 40 dias, porque você não conta os domingos. O domingo, mesmo na Quaresma, é a celebração da nossa Páscoa semanal. Então veja, 40 dias não é pouca coisa, é um tempo propício para mudança de vida. Na Bíblia, sempre que se fala o número 40, é uma transição. É um período de provação, é um período de passagem de algo inferior para algo bem superior. A Páscoa do judeu é a saída do Egito para a terra prometida. A Páscoa de Jesus é a passagem da morte para a vida, e a nossa Páscoa pessoal é vencer o pecado para uma vida de santidade. É por isso que o Salmo 24, que foi cantado na missa de hoje, tem uma proposta de Deus, porque o diabo tem para você também uma proposta. Então vale aqui você escolher: eu estou na de Deus ou estou na do diabo? Eu estou seguindo aquilo que Deus me diz, ou eu, no corre-corre da vida, estou sendo iludido pela língua de Satanás? Nós vemos lá no livro do Gênesis, na pessoa de Eva, como que o diabo consegue mudar a verdade em mentira e a mentira em verdade. Eva deveria ter firmado a sua vida na promessa de Deus, no ensinamento de Deus, naquilo que Deus tinha para ela e para Adão, o primeiro casal. Mas o diabo consegue trocar as coisas, e ele vai conversando com Eva até que ele a leva a pecar. Ela trocou a verdade de Deus pela mentira do demônio. E o Salmo 24 vai dizer o seguinte: a proposta de Deus, o caminho de Deus, aquilo dos que são de Deus: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Olha, vossos caminhos, vossa estrada, vossa verdade, me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Então nesse tempo quaresmal, nós precisamos encontrar, como disse o Papa Bento XVI, esses três vossos: o vosso caminho, a vossa estrada e a vossa verdade. Esta é a proposta de Deus: mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos. Por que isso? Porque o diabo tem os caminhos dele, e tem muita gente que gosta desse outro caminho. Nós pedimos: não, Senhor, mostrai-me o vosso caminho, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Não sei se você entende aqui a questão de caminho, a questão de estrada. Ninguém mora no caminho, ninguém mora na estrada, são pontos de ligação. Então nós estamos numa situação, nós queremos chegar numa vida de santidade, numa vida de amizade, pelas estradas e os caminhos de Deus.
Só que o diabo é muito esperto e ele coloca atalhos. E o ser humano está cada dia mais preguiçoso. Cada dia mais preguiçoso. Conversava ontem mesmo com um grande empresário de Itaúna, com várias vagas na empresa, mas os funcionários não param. Os adolescentes e jovens, não todos, mas grande maioria, não querem nada combatente. A nossa geração que trabalhou desde cedo, que estudava à noite, como eu, trabalhava o dia todo, estudava à noite, ajudava em casa, pagava a conta de água, ajudava nas despesas mensais, quando tinha, pagava a luz. Isso, meu filho, é a geração de ouro que ficou para trás. As pessoas não querem saber de nada. Se você conversa com a maioria de adolescentes jovens, de cabeça vazia, eles querem ser TikToker, eles querem ser YouTuber, querem ganhar muito, trabalhando pouco e estudando nada. Então é por isso que quando eu falo dessas coisas, tem a ver com a nossa espiritualidade. Eu não prego a respeito do mundo e indo para o mundo, mas olhando o mundo e trazendo para nós. Porque se a preguiça está no trabalhar, e se a preguiça está no estudar, a preguiça está em adorar, a preguiça está em orar, a preguiça está em ser de Deus. Então o diabo, conhecendo uma geração preguiçosa e pessoas que não querem nada combatente espiritual, o que ele faz? Ele oferece atalhos para você sair do caminho. Ele oferece caminho mais fácil. Você vai à igreja e os pregadores vão dizer: cruz, sacrifício, jejum, abstinência, mortificação. As pessoas não querem isso. O que as pessoas querem? Love, facilidade, prazer. Então as pessoas não querem sacrifício, elas querem sacrifácio. Isso não vai acontecer. Por isso que nós devemos rezar: Senhor, mostrai-me os vossos caminhos, porque o diabo tem os caminhos dele. Conduzi-me na vossa estrada, porque o diabo tem a estrada dele. Se o caminho de Deus, se a estrada de Deus nos leva para o céu, você sabe muito bem aonde vai terminar o caminho de Satanás. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se no final da sua vida ele vier a perder a sua alma? E o salmo continua: vossa verdade me oriente e me conduza. Uma oração maravilhosa para rezarmos toda manhã. Quando você acordar, peça: Senhor, vossa verdade no dia de hoje me oriente e me conduza. Se você não for orientado pela verdade de Deus, se você não for orientado não for conduzido pela verdade de Deus, existe a mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então nós precisamos escolher: eu estou na verdade de Deus ou eu prefiro a mentira de Satanás? Porque aqui misturam duas coisas, o doce e o amargo. E o ser humano precisa aprender que a cura vem sempre pelo amargo. Pergunta os antigos, vá no seu vovô e na sua vovó, vá no pessoal que mora na zona rural, se você conhece alguém que mora, e diga para eles: eu estou com um problema de estômago, eu estou com um problema de rins, eu estou com um problema de digestão, eles vão te dizer: olha, come essa folha, faça isso. E não tem coisa mais amarga do que eles dão. Só que o amargo cura, o amargo transforma. Eu gosto muito, e foi uma sacada genial do pessoal da água tônica. Estou aqui fazendo comercial para a água tônica, mas quem fez a logo deles acertou. E eu já fiz palestras a partir de uma garrafinha de água tônica. Quer dizer, você pega a latinha da água tônica, leia em cima, está escrito assim, ó: o amargo transforma. Está na latinha, e é verdade. Só que as pessoas querem o que? O amargo? Não, elas querem o doce. Só que o amargo inicial, ele cura, mas o doce inicial, ele adoece. Tanto é que, falando em doce, qual é o conselho hoje dos maiores nutricionistas e nutrólogos? Tira o doce. E o diabo gosta de alguma coisa doce, porque ele sabe que o doce hoje você vai amargar amanhã,
Mas para Deus, meu filho, se você está amargando hoje, é porque Ele tem para você o doce de amanhã. Então precisamos entender, a verdade de Deus nos orienta, a verdade de Deus nos conduza. E se você está passando na sua vida um momento de tempestade, um momento de prova, um momento de amargura, saiba, Deus tem preparado para mim coisa bem melhor. Eu não vou trocar a verdade de Deus pela mentira do mundo. E a primeira estrofe termina: porque sois o Deus da minha salvação. E se você olha para o diabo, ele é o anjo da sua perdição. Deus quer nos salvar, o diabo quer nos perder. Então veja, uma pequenina estrofe do Salmo 24, estaria um retiro de final de semana. Cada frase dessa dá uma pregação de 1 hora, com tanto que a Bíblia nos diz. Mas eu estou dizendo isso, meus caros, de maneira resumida, porque é o pano de fundo quaresmal, e é o pano de fundo do Evangelho que nós escutamos. Nós estamos no ano litúrgico B. A igreja tem 3 anos litúrgicos, não sei se você sabe: o ano A, o ano B e o ano C. Essa divisão é para estudarmos durante o ano os santos evangelhos. No ano A, lê-se Mateus. No ano B, que nós estamos, se lê Marcos. No ano C, se lê Lucas. E é sempre, ele volta, então é ABC, ABC, e será assim a vida toda. O evangelho de João, ele entra nas grandes festas. Cada evangelista tem a sua peculiaridade. O evangelho de Mateus, ele foi o segundo a ser escrito. Na Bíblia, ele vem em primeiro, mas o primeiro a ser escrito foi Marcos. Marcos é chamado de fonte quelle, porque os outros beberam em Marcos. Eles entenderam Marcos e aprofundaram Marcos. É por isso que este ano, parece-me, e parece certamente a vocês, que o evangelho é resumido. Ah, mas cadê a tentação do diabo? Cadê o diabo conversando com Jesus? Porque Marcos não relata isso. Quem relata isso é Mateus e Lucas. O evangelho de hoje ele é bem sucinto. Ele vai dizer o seguinte: o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Pronto, Marcos deu a notícia. Parece-nos bem resumido, e parece-nos que não tem grandes lições aqui, mas a palavra de Deus nos surpreende. E Marcos, quando escreve o seu evangelho, ele escreve tendo na cabeça algo que você precisa ter para você entender com facilidade o evangelho de Marcos. Para São Marcos, Jesus é o novo Adão, e a sua vitória sobre o diabo é clara. Então, para Marcos, Jesus não precisava nem gastar tempo em ficar falando versículo bíblico para o diabo, ou lutando com ele no deserto. Jesus já era mais do que vencedor, mesmo calado. Então Marcos aqui não dá ênfase em Jesus com o diabo no deserto. Mas se você lê o evangelho de Marcos, é o único evangelista que o primeiro milagre de Jesus é um exorcismo. O que Jesus não fez no deserto, em Marcos, ele faz na sinagoga de Jerusalém. O primeiro milagre de Jesus para Marcos não é Caná, bodas, é um exorcismo. Jesus está no templo, Jesus vai fazer uma palavra, e lá tinha um homem possesso, e o homem se manifesta, aquele demônio se manifesta, e Jesus ali então expulsa o mal. Ou seja, Marcos concentra o ministério de exorcismo do Senhor não no deserto sozinho, mas no meio do templo, mostrando toda a sua glória e todo o seu poder. O diabo com Jesus, ele é insistente. Aqui nós podemos, se é que devemos, aprender uma coisa com o diabo: o diabo não desiste, ele persiste, ele vai tentar Jesus e entrar em pessoas o evangelho todo, e todas as vezes Jesus o expulsa, e todas as vezes Jesus o cala,
e todas as vezes Jesus o vence, mas ele continua. Então para Marcos, Jesus já é mais que vitorioso sobre o demônio. Por isso que em Marcos não há aquele diálogo que nos outros evangelhos há e que nós conhecemos bem. Transforma essa pedra em pão, pule daqui, os anjos vão te sustentar, e ajoelhe, e tudo isso eu te darei. São as propostas do demônio, os caminhos do demônio, as estradas do demônio. Mas nós vimos no salmo de hoje que Deus tem uma proposta melhor. Deus tem os seus caminhos, Deus tem a sua estrada. Se o caminho do diabo seria a nossa perdição, seria a nossa tentação, qual é o caminho de Deus? É a nossa conversão, é a fé. Por isso que no Evangelho de Marcos, a primeira pregação de Jesus, que está aí, antes disso no Evangelho de Marcos, Jesus não fala absolutamente nada. Primeira pregação de Jesus: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Esta é a estrada de Jesus, este é o caminho do Senhor, a nossa conversão diária e a crença no Evangelho diária. Lembrando que o Evangelho, quando fala na Bíblia Evangelho, não é a Bíblia não é o livro do Evangelho não. O Evangelho vem do grego euangelion, é boa nova. Quem é o Evangelho? É Jesus. Então ele é o Evangelho do Pai, ele é a boa nova do Pai. Então o que significa converter se não crer em Jesus? Então aqui é um jogo de palavras. Convertei-vos e crede no Evangelho é a mesma coisa. O que é converter? É crer no Evangelho. E quem crê no Evangelho só tem um caminho, qual? De conversão. Mas aqui, meus irmãos, eu não quero me alongar nisso, mas eu quero apenas citar algumas curiosidades, e você vai anotando o que achar interessante, deste pequenino relato do início da quaresma de Jesus. E aqui você já tem o início, o meio e o fim num versículo só. Marcos é mais objetivo, não é? Até o meu professor de Bíblia, ele brincava, né? É bem brincadeira. E o dia que Marcos escreveu esse evangelho tão pequenininho, pode ser que ele estava com mais preguiça do que o dia que o cara pintou a bandeira do Japão. Falou, não tem ideia, não vou fazer só uma bola vermelha aqui, o negócio está bom, né? Mas aí você olha a bandeira do Japão e fala, não, mas que bandeira vazia, só tem uma bola vermelha. Aí você vai estudar qual o significado para o japonês do vermelho, qual o significado do círculo, qual o significado do branco. Aí você verá que é uma bandeira riquíssima. Então se vê como algo simples quando você não entende. Ontem, na volta lá da missa da família de Itaúna, eu conversava com as pessoas do veículo. Quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe que sabe. Então, quanto mais você estuda, menos você sabe que sabe. Então, como você olha para a bandeira do Japão, se a pessoa não entende, parece uma coisa muito simples, mas se você entende, é algo grandioso. Assim é Marcos. Assim é Marcos. Se olha uma perícope tão pequenininha, fala, mas o que ele está falando aí? Uma coisa tão pequena. Então, vamos lá, apenas algumas lições. Você que está em casa, eu estou em Marcos 1, no versículo 12, os que estão aqui têm um folheto em mãos. Ele começa dizendo o seguinte: o segredo de Jesus para vencer a tentação. Jesus não vai para o deserto de qualquer jeito. Um soldado não vai para a batalha de qualquer jeito. Como que Jesus vai para o deserto? Ele vai cheio do Espírito, porque este fato aconteceu depois do seu batismo. Então Jesus ele é batizado por João no Rio Jordão. Ele está na Judeia, que é o reino do sul. Ele é batizado por João. O ministério inicial de Jesus é na mesma época que o ministério de João o Batista, e os dois estão exercendo o ministério na Judeia, onde está Jerusalém, onde está o grande templo. Então depois do batismo de Jesus, o Espírito o leva para o deserto. Aqui eu aprendo duas coisas.
para a minha vida, porque Jesus lutou contra o diabo ontem. Quem tem que lutar com o bicho hoje somos nós. E Jesus, o catecismo da igreja, depois eu vou ler aqui rapidinho, ele vai dizer por que Jesus foi no deserto para ser tentado pelo diabo. E São Tomás de Aquino faz uma pergunta: Deus é tentado pelo diabo? O diabo tem poder de tentar a Deus? Aí a pessoa fica, mas é mesmo, como que o diabo pode tentar a Deus? Como que o diabo teve essa cara de pau de tentar Jesus? Porque quando Jesus vai para o deserto, ele não vai como Deus, ele vai como homem, igual a nós em tudo, menos no pecado. Aí Santo Agostinho vai aprofundar a reflexão. Por que Jesus vai para o deserto? Por que Jesus se deixa tentar? Para ser o nosso modelo de verdadeiro homem capaz de vencer a tentação. Senão nós diríamos, mas Jesus é fácil vencer o diabo, ele é Deus. Não, mas Jesus não venceu o diabo como Deus, Jesus venceu o diabo como homem, com fome, 40 dias, jejuando, rezando. Então nós temos 3 armas contra o diabo, 3 armas: a arma do Espírito Santo, a arma do jejum e a arma da oração. São as 3 que o Senhor nos ensina. Assuma o Espírito Santo que está em você, que você já recebeu no batismo. Certo tipo de demônio, Jesus falou para os seus discípulos, só se vence com jejum. E Jesus ficou 40 dias no deserto, não foi mexendo no WhatsApp, não foi passeando, não foi pegando um bronze, não. Jesus foi para o deserto jejuar, orar, estar com seu Pai e vencer o mal. Como que nós vencemos na nossa vida o mal? Clamando o Espírito Santo todo dia, levando a sério os nossos dias de jejum e tendo uma vida de oração. Não vou dizer quem, também não necessito, né? Mas eu fico com muita pena, nem dó, vamos falar misericórdia, né? Como que as pessoas são mal formadas no catolicismo. Não sei por que algumas pessoas não têm essa formação, mas não vamos entrar nesse mérito. Alguém inocentemente, a pessoa é boa, mas não está sabendo nada. Eu ouvi uma pessoa de igreja falando assim, eu adoro Quaresma. Eu falei, oh, que bom, porque eu também adoro. Um tempo de rezar, de ter leitura espiritual, fazer via sacra. Não, mas ela falou outra coisa. Eu adoro Quaresma, que na Quaresma eu não tomo refrigerante nem como doce. Na Semana Santa eu estou magrinha, mas que delícia. Eu não consigo época nenhuma no ano, mas na Quaresma eu faço questão. Na cabeça dela, a Quaresma não é uma questão de conversão, é uma questão estética. Ela adora a Quaresma para ela ficar mais magrinha, ficar mais bonitinha. Quer dizer, olhe como que a pessoa é crua, coitadinha. Tem aí um banquete na frente dela e ela comendo PF sem levantar a vista. Deus preparando uma macarronada, ela comendo miojo, me ajuda aí. Tanta coisa profunda na Quaresma e ela está nessa coisa rasa. A Quaresma é para eu emagrecer. Você precisa de uma Quaresma para perder peso, minha filha? Isso aí é outra coisa. Você precisa de Jesus. Jesus não é nutricionista, você precisa de um nutricionista. Jesus não quer te emagrecer, Jesus quer te salvar. Então nós precisamos entender o espírito da coisa para vivermos aquilo que a coisa é. Então Quaresma é época de batalha espiritual. Jesus foi tentado e nós seremos tentados. Jesus venceu, nós também venceremos. Como? Pelo Espírito, pelo jejum e pela oração. Então veja que Jesus aqui ele é dócil. Ele é dócil, porque diz, o Espírito levou. O Evangelho não diz, Jesus foi, muito diferente. O Evangelho vai dizer, o Espírito levou, ou seja, Jesus se deixou conduzir pelo Espírito. Há um texto que contrapõe a esse. Vocês lembram quando Jesus pediu para os seus discípulos que passassem para outra margem, e ele subiu no monte para rezar? Lembram disso? O texto vai dizer que veio uma tempestade,
e o barquinho quase afundou. Por quê? Está escrito no texto. Por quê? Por quê? Está escrito na Bíblia, porque o vento era contrário. Veio uma tempestade e o barco quase afundou, porque o vento era contrário. Meus irmãos, abra o coração aí. Quantas vezes na sua vida a tempestade vem porque você está indo contrário às moções do Espírito Santo no seu coração? Deus está te pedindo uma coisa, você está fazendo outra coisa. Deus te manda para um lado, você está indo para o outro lado. Deus pede para você ficar, você quer ir. Deus pede para você ir, você quer ficar. O vento não pode ser contrário à nossa vida. O Espírito Santo não pode ser contrário, senão a tempestade virá. Jesus, ele não é como Jonas. Deus manda Jonas para Nínive, ele vai para o caminho contrário, ele vai para Tarso. O que aconteceu? Tempestade no mar. Jesus aqui, ele é dócil, ele se deixa levar. E Jesus, ao invés de causar a tempestade, ele diz para o mar: cala-te. E a tempestade para. Por quê? Porque Jesus sempre se deixou levar pelo Espírito. Você quer ser mais feliz? Deixa-se levar pelo Espírito. Não tome decisões sem rezar. Não tome decisões sem subir no alto do monte. Peça ao Espírito Santo: qual é a direção que eu devo tomar? O que o Senhor quer para a minha vida? Então, a primeira lição valiosa é essa: Jesus se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Segundo, ele ficou no deserto. Deserto não é lugar de passeio. Deserto não é lugar de tranquilidade. Deserto não é uma praia. Deserto é lugar de carência. Não tem comida, não tem bebida. Não sei se você já viu na televisão, no Discovery passa muito isso, algum documentário sobre os desertos do mundo. Só tem cacto com espinho, animais peçonhentos, escorpião e cobra. Quer dizer, o que Jesus foi fazer no deserto? Um lugar tão difícil. Ele estava em batalha. O importante, atenção, isso quem diz é Raniero Cantalamessa, o importante não é onde Jesus está, mas com quem e por quem Ele está. Jesus está com quem? Com o Espírito, com o seu Pai. E Ele está por quem? Por mim e por você. Por isso que Ele ficou 40 dias. A pessoa que pensa em desanimar, ela não tem na vida um com quem e um por quem. Então comece a colocar na sua vida as coisas que você faz, com quem e por quem. Você não vai desanimar. Você não vai desanimar. Conheci um senhor em Carmo do Cajuru, e muito cedo ele passava com um carrinho na rua, pegando papelão, pegando latinha, chovendo, ele lá estava com capa de chuva, muito frio, lá ele estava com um casaquinho, até que um dia nós o questionamos e enviamos, não é, o nome dele para os vicentinos, para a gente dar uma assistência, e eu, juntamente com o padre Francisco na época, comentamos com ele: nossa, mas pessoa trabalhar como o senhor é coisa rara. Está chovendo, o senhor está fazendo frio, o senhor está. Ele falou assim: é, padre, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho 2 meninos pequenos. Se fosse por ele, num dia de frio ou chuva, ele estaria enrolado num edredom, dormindo até 10 horas da manhã. Mas ele tinha um por quem fazer as coisas, e ele não desistia, seja sol, chuva, frio. Se você tem no seu coração a presença de Jesus, se você aprende, como ensina Santo Afonso Maria de Ligório, a contemplar a cruz, por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, por mais crítica que receba, você fará. Você fará. E fará porque você aprendeu a contemplar o homem da cruz. Então veja, Jesus ele vai porque ele sabe com quem e por quem. Deserto é lugar de batalha. Tenho certeza que nós precisamos ter um olhar
espiritual para o deserto. Porque imagina hoje, no mundo que nós estamos, se a gente falasse com o pessoal assim: nós vamos passar 40 dias no deserto. Ah, meu filho, o povo levava barraca, tinha gente que levava bronzeador, cenoura bronze. Tinha gente que falou: nossa, que delícia, deserto é quente, mas eu vou sair do deserto moreninha, cor do pecado. Quer dizer, as pessoas têm uma facilidade de pegar as coisas divinas e colocá-las num plano terreno. Jesus estava no deserto por nós. Isso que nós devemos entender. Quem devia dar no deserto, passando fome, sede, sendo picado por cobra, por escorpião e vendo o capeta face a face, era eu e você. Era nós que deveríamos estar lá. Mas o Senhor assume o nosso lugar. O Senhor toma sobre si as nossas transgressões. Tinha um rei que amava o seu filho demais, mas muito. E o seu filho era bom, era justo, era santo. E o filho deste rei se afeiçoou a um escravo que se tornou amigo dele. E esse escravo cometeu um crime hediondo. E esse escravo foi condenado à morte. O príncipe, para mostrar todo o seu amor ao escravo, disse para ele: você não vai morrer, eu vou morrer no seu lugar. O escravo ficou profundamente espantado com aquilo. O filho chega para o rei e diz: meu pai, eu tomei uma decisão, por amor eu vou morrer no lugar do meu amigo, que é um escravo e cometeu um crime hediondo. O pai, que tinha um senso de justiça muito grande, conhecendo o coração do filho, deixou que isso acontecesse. Minha pergunta é: imagina o escravo solto, vendo o príncipe morrer no seu lugar, qual não seria a gratidão dele ao filho e ao pai por ter permitido? A história é muito clara. O escravo sou eu, o pai é Deus e o filho é Jesus. Jesus fez isso no seu lugar, no nosso lugar. Então o tempo da quaresma é para mostrar para Jesus que essas nossas lutas pequenas nunca se comparam à luta dele contra Satanás no nosso lugar, para nos mostrar: é possível vencer. O diabo não é invencível. Ele quer passar para você que ele é invencível. Há dois caminhos que nós não podemos trilhar, meus irmãos, quando o assunto é diabo. Isso que nos ensina é a demonologia. Há dois caminhos que levarão o homem ao fracasso. O primeiro caminho é ter medo do diabo, porque na verdade é ele que deveria ter medo de você, que tudo você pode naquele que te fortalece. O batizado, ele tem uma vida exorcística na essência. Onde você entrar como luz, a treva tem que sair. Onde você entrar como cristão, o diabo tem que botar em retirada. Então esse é o primeiro. As pessoas ficam com medo do inferno, medo do diabo. Não, ele já é um derrotado. Mas existe um outro caminho perigoso. É o caminho da não crença. Ah não, eu não acredito em diabo. Negócio de diabo, inferno, Satanás, isso aí é tudo invenção, não tem nada disso. Então esses dois caminhos levarão a pessoa à destruição. Ela viver eternamente com medo daquilo, e todas as ações dela é para isso, ou ela viver como se isso não existisse. Então são atitudes polarizantes. Você não vai ver tudo como o diabo, e você também não vai partir para a crença de que ele não existe, porque na Bíblia é inegável a existência de um mal. E se você estuda a Bíblia, e você pode anotar isso aí, leia o Antigo Testamento, você não vê quase a ação do diabo. Raramente o diabo aparece. Um lugar que ele aparece assim de maneira clara é quando Rafael está com Tobias lá na sua viagem. Aí ele mostra que tem um diabo chamado Asmoneu, tem que queimar. Aí você vê que aquela mulher tinha realmente um demônio. E há outros poucos textos no Antigo Testamento, que é muito maior que o Novo, são poucas citações. Mas basta Jesus nascer, meu filho, que o diabo fica louco. Comece a ler os evangelhos, o diabo aparece toda hora.
E o diabo está no deserto, ele está no Getsemane, ele está no corpo de mulher, ele estava em Maria Madalena, ele pega menino, é uma confusão danada. Mas por que isso apareceu agora? Porque ele sabe que poucos dias lhe resta, que Jesus veio, como diz a primeira carta de João, para destruir as obras do diabo, e com as obras o próprio diabo. Por isso que grande exorcismo e o mal, ele se revela com a chegada da luz. Não sei se você já pensou nisso, na escuridão não existe sombra. Na escuridão não existe sombra. Quanto maior a luz, maior a sombra. Então, quanto mais Deus tem feito a sua obra, mais o diabo tem realçado a sua sombra, até que chegará o ponto maior de Deus na nossa vida, que nós chamamos de meio-dia, o dia maior, o tempo do Kairós. O que significa meio-dia? É a única hora no dia que não tem sombra. O sol está em cima de você, se olha ao seu redor, não tem sombra nenhuma, porque você está no centro. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Por isso que na missa o padre diz: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio, não é no canto, não é em cima, não é atrás, é meio. Ele é o centro. Então veja, meus irmãos, um evangelho tão pequenino, quanta coisa que nós já tiramos. Eu já falei de duas coisas, né? Não vai dar tempo não. Mas vamos aonde der, né? Já falei para vocês, o número 40 está escrito aí. Jesus foi para o deserto, não durante uma semana, não durante 12 dias, durante 40 dias. Na Bíblia, quando aparecer 40, saiba, é mudança. É um período longo de transformação. Não basta, meu irmão, você vir à missa no tempo da quaresma, para ver o padre de roxo, e você não viver a sua quaresma. Não vai funcionar, não vai funcionar. É a mesma coisa. Eu gosto muito de exemplo, que a nossa mente dá um tranco, ela entende o que eu quero falar. É a mesma coisa de você procurar um nutricionista, procurar um rapaz lá que fica, como chama, aquele que fica na academia ajudando, um personal, ou você procurar um médico e um nutricionista para você alcançar o seu peso. Coma isso, faça isso. Você vai na academia, para você emagrecer, o exercício é esse. Você vai no médico, para você ser curado, o remédio é esse. Aí você, depois que sai da academia, sai do consultório, você não faz absolutamente nada. E reclama com o passar do tempo que não funcionou. Padre, eu não emagreci, eu não tenho músculo, eu não fui curado, porque você estava ali, mas aquilo não entrou em você. Então a quaresma, ela precisa entrar em nós. Aquilo que eu estou aqui pregando para você, partilhando com você, isso é vida, é para você praticar, que é só assim você verá a ação de Deus na sua vida. Quantas pessoas, meus irmãos, não só aqui, quantas pessoas frequentam igreja todo domingo, mas nunca tiveram uma experiência de Deus na vida, aquela experiência mesmo para transformar seu coração. Você ouve falar de Jesus todo domingo, Jesus, Jesus, todo domingo o padre aqui, Jesus, Jesus, mas tem gente que até hoje não conheceu Jesus pessoalmente. Você tem a ideia de Jesus, você tem o conhecimento de Jesus, mas você precisa partir para a experiência. Buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Jesus disse: aquele que busca encontra, aquele que procura acha, aquele que bate a porta se abre. Quem me procurar vai me achar, quem me buscar me encontrará. Quando bater na porta eu abrirei. Se você que é mau sabe da coisa boa ao seu filho, muito mais o meu Pai terá o Espírito Santo a quem pedir. Padre, o que eu preciso fazer para ter o Espírito Santo? Uma coisa só, o quê? Peça, peça. Peça e lhe será dado. Isso que eu estou falando para você não é religião, isso é espiritualidade. Religião, ela é o alicerce da espiritualidade. Tem gente que quer ter espiritualidade, mas não tem religião. Aí vai criar tudo que é coisa louca por aí que você vê. Vai fumar aí e falar que está vendo anjo. Isso é outra coisa. E tem gente que tem religião, mas não tem espiritualidade. É uma coisa chata, pesada. Missa de novo. Não, uma coisa dá sentido à outra. A religião sustenta a espiritualidade, e a espiritualidade dá prazer no rito religioso. É isso que Jesus nos ensina nesta quaresma, um combate de 40 dias. E ele vai ao deserto para ser tentado. Então aqui eu aprendo uma coisa com Jesus: ser tentado não é pecado. Eu sou padre, eu atendo muita confissão.
Você não imagina a quantidade de gente que vem confessar e eles confessam tentação. Eu falei, não, meu filho, não tem pecado não. Não, padre, mas eu pensei em fazer isso. Não, você fez? Não, qual o pecado? Mas eu pensei, não, isso é tentação. Você está no nível da tentação. Para você ser pecado, você tem que alimentar a tentação com prazeres mentais para que você faça a ação deliberadamente. Eu sei que é pecado, eu sei que eu não deveria, eu sei que Deus não quer que eu faça, mas é gostoso, eu quero e eu faço. Aí você pecou. Então Jesus, ele foi tentado, mas ele não pecou, porque ele resistiu. Nós precisamos aprender com o Senhor que a tentação, quando ela vem, Deus nos dará meios de sair dela. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, você nunca escutou isso, mas preste atenção no que o padre vai dizer para você agora, você que está em casa. Nenhum de nós é tentado acima da sua força. A Bíblia vai dizer que toda tentação, Deus conhece a nossa força. Então aqui eu estou inocentando o diabo. Aqui eu estou inocentando o diabo. A culpa dele no nosso pecado é a proposta, mas a resposta é nossa. Ele coloca o prato, você escolhe se come ou não. Ele não vai pegar na sua boca e jogar essa goela lá fora, não. Então essa questão, não, padre, é porque eu sou uma pessoa boa, mas eu pequei porque o demônio me tentou. Ele tentou, você aceitou e caiu bonito. Então o nosso pecado, ele tem que ser assumido não como fruto de apenas uma tentação, como fruto de alguém que está despreparado para a batalha. Se você está cheio do Espírito Santo, se você conhece a palavra, se você está numa tentação e você está num jejum profundo e você tem vida de oração, meu filho, deixa a tentação vir, você sai na boa. Você sabe como lidar com a tentação, e o diabo sabe como tentar a cada um de nós. Só para você pensar nisso aqui, que eu não vou entrar, senão o tempo não vai dar para o que eu quero dizer para você. Você não acha que a tentação do diabo para alguém que fica num prostíbulo a noite toda é a mesma tentação que ele vai tentar uma irmã que está em clausura no Carmelo? O diabo é o mesmo, mas as ofertas é de acordo com a vida da pessoa. E ele sabe qual é a sua vida, e é perante as suas escolhas que ele vai te tentar. As minhas tentações de padre não é a sua tentação de homem casado. A minha tentação de membro do clero não é a sua tentação como leigo. A minha tentação como homem não é a sua tentação como mulher. A minha tentação de um homem de 47 anos não é a tentação de um jovem de 18 anos. Então tudo isso está na conta, e o mal sabe muito bem qual é o nosso calcanhar de Aquiles, qual é o nosso ponto fraco. Eu tenho o meu, você o seu. Então guarde isso, preserve isso, reze sobre isso, proteja isso. E como diz Raniero Cantalamessa, pegue o seu ponto fraco e o unja, quer dizer, o consagre, mostre para Deus, esta é a minha fraqueza, e eu vou envolver a minha fraqueza de jejum, eu vou envolver a minha fraqueza de missa, eu vou envolver a minha fraqueza de terço, eu vou envolver a minha fraqueza de via sacra, eu vou envolver a minha fraqueza de jejum, e eu não vou usar a minha fraqueza como muleta para justificar o erro constante. A pessoa, ela cai no mesmo buraco há anos e ela não aprende. Ela confessa o mesmo pecado há anos e ela não aprende. Mas ainda bem que está confessando, que você está lutando contra isso que tem escravizado você. Então a tentação no deserto é exatamente para isso, para que você entenda que há meios de você vencer. E aqui vem um gancho. Aí você vai na primeira e na segunda leitura, aí você vai entender o contexto perfeito da missa de hoje. Tem gente que lê o Evangelho, mas não pensa. Evangelho tem que rezar, tem que pensar, né? Jesus ficou no deserto durante 40 dias e foi tentado por Satanás. Até aqui não tem problema nenhum, você já entendeu. Agora aqui tem uma pegadinha, que passa despercebido. Marcos escreve, ele vivia
entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Espera aí, pensa com o padre aqui. Eu nunca vi no deserto leão, hipopótamo, girafa. Nunca vi animal nenhum no deserto. Eu já vi animais aonde? Na floresta. Mas no deserto, animais selvagens? Que papo que é esse? É porque aqui, meus irmãos, Marcos está apresentando Jesus como um novo Adão. Aquele que vivia entre as feras era Adão, lá no jardim do Éden. Só por que Marcos coloca Jesus como o novo Adão? Porque aquilo que Adão perdeu, Jesus venceu. Adão perdeu para o diabo. Então Adão estava no jardim e pela desobediência ele o transforma em deserto. Jesus está no deserto e pela obediência ele o transforma em jardim. Tanto é que no deserto Marcos diz que está cheio de animais selvagens. O que Adão destruiu, Jesus reconstruiu. Quando Adão e Eva pecaram, aparece o anjo no paraíso. O que o anjo faz? Os colocam para fora. Quando Jesus vence o diabo, aparece anjos. Para quê? Para servi-lo. Meus irmãos, quando aparecer um anjo na sua vida, você tem que pensar primeiro: espera aí, esse anjo está vindo para me colocar para fora ou para me servir? Esse anjo está vindo com a vara de marmelo ou com a bandeja maravilhosa de café da manhã? Depende a sua luta contra o mal. Se você perder para o mal, o anjo vem para... Mas se você vencer e lutar, o anjo vem para te servir. Quer dizer, o anjo que coloca Adão para fora é o anjo que vai servir nosso Senhor. Este é um núcleo do evangelho de hoje. Já falei sobre a conversão, que é a mesma coisa da fé. Jesus, depois que João é preso, ele vai fazer o seu ministério na Galileia. Poderia ter escrito aqui, né? Eu já preguei isso há domingos anteriores, que ele estava na Judeia. Quando ele vê que João é preso, ele vai exercer o seu ministério na Galileia, que é no norte. E lá ele chama 12 galileus, os homens da Galileia, porque eles eram cruz. Eles não conheciam as coisas. Então Jesus ensinou a coisa da maneira certa. Este é o resumo do Evangelho. Mas eu preciso finalizar fazendo um gancho, e aqui é a coisa mais simples, entre a primeira e a segunda leitura. Quem quiser anotar, a primeira leitura é Gênesis 9, 8 a 15. O paralelo dela está na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 21, 20 e 21, né? A primeira leitura, meus irmãos, está falando sobre a aliança de Deus com Noé. Aliança do latim é testamentum, em português deu testamento. Então a palavra Antigo Testamento e Novo Testamento é Antiga Aliança e Nova Aliança. Na verdade não deveria ser Antigo Testamento, né? Deveria ser Antigos Testamentos, porque Deus não fez uma aliança só, Ele vai fazendo inúmeras alianças e o povo vai quebrando. Quando se fala de aliança do Antigo Testamento, eu tenho que ir na hora para Jesus Cristo, porque Ele fez a última, a eterna, a definitiva aliança. Nós vivemos a última aliança de Deus, não haverá outra. Quando Jesus voltar, Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Então Ele não voltará para fazer aliança mais. Tanto que toda missa você escuta: tomai todos e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança. Se Deus faz aliança com Noé num grande arco no céu, que é o arco-íris, a nova aliança é no sangue de Jesus Cristo. Se vocês não sabem, você de casa, depois vai lá no meu Instagram, Padre Christian, já coloquei lá agora, um casal de paraquedista filmando o arco-íris de cima.
A gente vê o arco-íris de baixo. Aí a gente acha que o arco-íris não, o arco-íris é uma aliança. Ele é redondo. Ele não é, mas todo arco-íris que eu vejo, ele é assim, porque a terra é côncava, então você não vê o que está do lado de lá. Mas este casal conseguiu, do alto paraquedas, filmar o arco-íris de cima. É uma aliança perfeita. Aí está escrito no vídeo: Deus mais uma vez se manifesta. Esta é a aliança do dedo de Deus e a sua nova aliança. Então as pessoas hoje pegam os símbolos e interpretam de outras maneiras, né? Hoje o arco-íris tem várias interpretações. Para nós cristãos, homens e mulheres de fé, católicos, o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com a humanidade. Com a humanidade. Só que no Novo Testamento fala sobre a arca, que é a arca de Noé. Depois que Noé termina o dilúvio, Noé desce, Noé faz um altar. Aqui está escrito que foram salvos Noé e umas poucas pessoas, 8. Ele adora a Deus, aí Deus vai dizer para ele: olha, eu vou colocar um arco no céu, esta é a aliança, nunca mais eu vou destruir o ser humano. Também nem precisa, né? O ser humano está acabando com tudo mesmo, então Deus, esse trabalho não vai ter. O ser humano já está acabando com tudo, mas Deus faz esta aliança com o homem. Só que era uma aliança ainda imperfeita. Por que imperfeita? Porque a aliança mais duradoura, ela é feita não no céu, ela é feita na terra, com sangue. Então por isso que Jesus vai ser crucificado e ele vai ser suspenso. Ele não está no céu e ele não está na terra, ele está entre o céu e a terra. Ele não podia morrer na terra porque ele era Deus. Ele não podia morrer no céu porque ele era homem. Então ele morre entre o céu e a terra. E aquele arco, que era uma aliança de Deus, no céu, Jesus deixa o seu sangue fazer a nova aliança derramando na terra. Este é o sentido. Por isso que a nova aliança é no sangue do Cordeiro. E aqui vai dizer que a arca de Noé do Antigo Testamento corresponde ao batismo. Então aqui, meus irmãos, geralmente a igreja protestante, evangélica, eles não leem a Bíblia inteira, então eles não conhecem as cartas de João, de Pedro, se lê muito pouco. Mas aqui está escrito o valor salvífico dos sacramentos da igreja. Porque para o protestante só a fé salva, só Jesus salva, só a fé salva. Nós lemos agora no texto, não é? Na leitura de Pedro, a arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação. Se ontem a salvação era estar dentro da arca, qual é a salvação hoje? É ser batizado, porque Jesus só venceu o diabo depois que ele foi batizado. Então nós já somos batizados. O que está faltando? Partir para a batalha, partir para a luta, com as armas certas. E por último, que eu não poderia deixar de falar isso, anote aí, que eu não vou ler, que é tudo que eu preguei está aqui, mas só para você ler no Catecismo da Igreja, parágrafo 538 ao 540. Fala sobre Jesus no deserto, que ele venceu como novo Adão. Adão perdeu no paraíso, Jesus venceu no deserto. Fala sobre o povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto reclamando. Jesus vai para o deserto e não reclama, por isso ele vence. Vai dizer também que Jesus, ele foi para o deserto por mim e por você. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Mas por último, atenção, e preste atenção aqui no padre. Eu acredito que tudo que Deus faz na nossa vida é para que nós sejamos distribuidores. Nós temos que compartilhar. A fonte de água, ela não jorra para si mesma. Qual é o sentido, em plena quaresma, quando se fala das tentações no deserto, falar sobre o dilúvio, sobre Noé, a respeito do batismo? Claro, nos primeiros séculos da igreja, porque toda a quaresma era batismal.
As pessoas que estavam se preparando para serem batizadas, elas seriam batizadas na vigília pascal, então tem os escrutínios durante a quaresma. Mas para nós hoje, e eu cheguei a essa conclusão rezando ontem, atenção meus irmãos, nós temos que assumir na nossa vida um pouco esse caráter de salvador. Eu sou chamado a salvar as pessoas. Quando você vai num clube, você vai na praia, tem aquelas cabines altas e uns rapazes lá, como que eles chamam? É o salva-vidas. Nós precisamos erguer uma cabaninha dessa na nossa família e escrever no seu peito, salva-vidas. Porque Noé, ele não conseguiu salvar as famílias do mundo inteiro. O dilúvio veio e acabou com tudo, mas ele conseguiu salvar a sua família. Nesta quaresma, você é convidado a salvar a sua família. Comece lá. A sua casa pode ser essa arca de Noé, onde a sua família ali dentro enfrentará as tempestades, mas vocês não afundarão. Não deixe o vento ser ao contrário. Olha que bonito. Aquele Espírito Santo que desceu sobre Jesus em forma de pomba, para Noé saber se o dilúvio estava acabando, ele soltou uma pombinha. Primeiro ele soltou um corvo, né? Ele ficou rodando, não deu em nada. Depois ele solta uma pombinha. A pombinha voa e volta, sem nada. Aí ele viu que o dilúvio estava lá. Depois ele solta a pombinha. Ela volta com um raminho. Aí ele falou, ó, então a água está baixando. Ele esperou mais 7 dias, soltou a pombinha. Ela não volta mais, ou seja, ela já achou um lugarzinho para ela morar. Olha a relação perfeita. Batismo de Jesus na água, o dilúvio na água, a arca é o batismo, o Espírito Santo em forma de bomba. Noé solta a pombinha, o dilúvio está baixando. E quando o dilúvio acabou, o mundo todo estava acabado, mas Noé estava salvo com a sua família. Se Noé pôde salvar a família dele, nós podemos salvar também a nossa. Esta quaresma é principalmente uma batalha em favor das nossas famílias. Famílias que têm sido atacadas pelo diabo descaradamente e recebem apoio de uma grande fatia da sociedade que trocou a verdade de Deus pela mentira, pelas ideologias do mundo. Que possamos rezar mais o salmo desta Santa Missa, que o Senhor nos mostre a sua estrada, nos mostre o seu caminho, nos revele a sua verdade, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá meu irmão, olá minha irmã, paz e bem. Espero que você tenha gostado. Mais uma grande catequese do nosso querido Padre Christian Shankar, falando sobre quaresma, falando sobre deserto, falando sobre tentação. Meu irmão, minha irmã, se você gostou, deixe teu like, deixe teu comentário, compartilha. Você que está chegando pela primeira vez, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Você que já é inscrito, não se esqueça, meu irmão. Deixe teu like, deixe comentário, compartilhe. Vamos anunciar o amor de Deus. Créditos, canal Padre Christian Shankar, Luz e Vida Oficial. Mais uma vez, créditos, canal Padre Christian Shankar, Luz e Vida Oficial aqui no YouTube. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do canal do Padre Christian, tá bom? Você que não conhece, lá conhecer as grandes catequeses, as grandes pregações, formações do nosso querido Padre Christian Shankar. Que Deus o abençoe, que Deus o ilumine sempre. E você, minha irmã, mais uma vez eu te peço, vem para a família de cima dos telhados. Estamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.